Olá, bom dia a todos. O meu nome é Rodolfo, eu falo pela Brasiline, pelo marketing da Brasiline. Hoje estamos iniciando mais um webinar com o tema Ransomware. É um malware que tem causado muitos problemas para diversos segmentos da indústria. Eu estou aqui com o Gustavo Mendes, que é a pessoa responsável, o engenheiro da Easy World. Ele vai falar um pouquinho mais sobre o ransomware para a gente. Peço quem não estiver ouvindo que sinalize no chat, a gente vai providenciar para que vocês consigam acompanhar a nossa apresentação. Bom dia, Gustavo, tudo bem com você? Bom dia Rodolfo, bom dia a todos, tudo certinho? É, Vamos falar sobre esse tema aí bem atual aí, né? Tem incomodado bastante gente. Exatamente. Vou passar a tela para você, Gustavo, aí você segue daí. No final, pessoal, a gente Tá vai abrir certo. um momento para tirar dúvidas, perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, segure até o momento oportuno, a gente volta para esclarecer. Aí, tá joia. Vamos lá, Gustavo. É com você agora. Obrigado, Rodolfo. Vamos lá. Bom, pessoal, então a gente vai falar um pouquinho sobre o ransomware, né? Na verdade, a gente vou iniciar falando um pouquinho sobre a evolução do malware, né? Depois entramos no tema ransomware e depois como a gente pode se proteger do ransomware, né? E consequentemente de outras ameaças aí, atuais, ok? E no final aí, então a gente vai ter um tempinho para as dúvidas, tá? Então guardem aí tudo que vocês tiverem para perguntar, tá bom? Vamos iniciar então. Falando um pouquinho então a respeito dos malwares, né? A evolução do malware, tá? Então, há uns um pouco mais de 20 anos atrás, a gente tinha pouquíssimos vírus, né? Aproximadamente um novo vírus por hora, né? Então, era bem poucos vírus, né? Era mais aqueles vírus de brincadeira, aqueles vírus que de alguma forma acabava tirando sarro ou prejudicando ligeiramente computadores domésticos, né? Porque era bem o início ali, né, do, das ameaças, início da parte dessa tecnologia de computadores, né? Então era pouco, né? Então isso não influenciava tanto, né? Mas ao passar dos anos, isso foi engrossando um pouco, né? Já 12 anos depois, a gente já contava com um novo vírus por minuto, ou seja, isso já avançou bastante, né? Então já era algo que começava a preocupar tanto os usuários domésticos quanto as empresas, né? Porque era a ameaça aí que já era um montante que incomodava bastante, né? Já em 2011, isso já se tornou bem mais expressivo, né? Com um novo vírus a cada segundo, né? Então isso já, já acabou engrossando bastante. Já praticamente se formou uma indústria por trás disso, né? A gente vai entender um pouquinho como isso funciona, mas realmente virou um negócio, né? Essa questão das ameaças cibernéticas. E no ano passado, a Kaspersky registrou aí mais de 325 mil novas ameaças por dia, né? Então isso dá 4 a 6 malwares por segundo, né? Então você vê que realmente um número, um crescimento exponencial, né? Esse número vem crescendo ainda, o pior é isso, né? Esse número de amostras por dia, né? Vem crescendo bastante, né? Então
Nada mais do que a gente saber se comportar e combater isso, né? Reunindo em números de amostras de malware por ano, né? Então, em 94, né, que era um novo vírus por hora, a gente teve um pouco mais de 8.000 novos vírus, né, próximos daquele ano de 94. Em 2006, então já teve um bom aumento, né, falando de um novo vírus por minuto, então isso dá em torno de um pouco mais de 500 mil novos vírus naquele ano, né, então próximos daquele ano. Em 2011 já teve um grande salto, né, um salto até impressionante, de 500 mil em 2006 para 31 milhões, mais de 31 milhões de novos malwares em 2011. E já em 2015 a gente fala de mais de 18 milhões de novos malwares por ano. Então é um crescimento de fato exponencial, né? Então a gente acaba falando a questão de detecções, né? O quanto a sua ferramenta de proteção pode te proteger dessas ameaças que são já as ameaças conhecidas, né? Então, esse teste comparativo do AV Comparatives do ano passado, né, de 2015, mostra as taxas de detecção, né, dos principais players do mercado, né? Então, a Kaspersky aí aparece em primeiro com 99,9% de detecção, né? E a gente acaba pensando, poxa, mas como que a gente... será que, na verdade, será que estamos protegidos com um fabricante, com uma ferramenta endpoint que não é 100%, mas fique próxima disso, né? Se eu pegar algum fabricante aí que esteja com 99,7% ou 99,6% ou até 99,8%, será que estou realmente mais protegido, né? Então a gente pensa quanto que pode ser o 0,1%, né, de 118 milhões de novos malwares, né? Então isso acaba sendo mais de 100 mil ameaças que, certo, né, que simplesmente você não tem proteção, né, porque o fabricante que você escolheu não teve a capacidade de detectar o máximo de ameaças possíveis, né? Então, o 0,1%, 0,2%, 0,3% faz uma baita diferença, né? Muita diferença mesmo, né? Porque você pensar em 100, 200 mil malwares que a sua ferramenta não detecta, praticamente você volta no início dos anos 90, né? Você está descoberto como naquele tempo, né? 20 anos atrás. Você tem milhares de malwares que simplesmente não detectou, né? Então é um número a se pensar, né? E falando um pouco dessas ameaças, né? Como foi essa evolução, né? Então, lá por volta dos anos 2000, né, 2001, apareceu os primeiros worms, né? Os worms os vírus, as pragas, né, que acabaram dando um pouco de dor de cabeça por este tempo, né? São vírus, cavalos de Troia, coisas desse tipo, né? Em 2003, começou essa questão do spam, né? Os e-mails enviados em massa, né? Com informações de propaganda, informações falsas, de phishing, né? Do famoso e-mails falsos para que o usuário caia, né? Seja enganado e assim baixe um vírus para a máquina, né? Então os spams estão aí até hoje, inclusive, né? Assim como os worms também, né? Em 2004 começou a onda do spyware, né? Que são os malwares espiões, né? Então esses malwares que instalam na máquina, fica espionando tudo que o usuário está fazendo, pega a senha, pega várias informações. Então o spyware começou por volta de 2004, assim como os botnets, né, e as ameaças à web, né? Então botnets
são as máquinas zumbis, né? Então são os vírus que instalam numa máquina e faz dela uma máquina zumbi, uma máquina escrava de outras máquinas, né? As ameaças via web, né? Então downloads, acessos a páginas falsas, né? Então isso veio ao longo dos anos 2000, né? Em 2010, isso começou a piorar um pouco, né? Com a questão dos ataques direcionados. Os ataques direcionados são ataques específicos para um tipo de empresa, um tipo de negócio, né? São malwares, vírus, que são feitos exclusivamente para atingir um alvo específico, né? Então, por exemplo, um órgão governamental teve casos aqui de espionagem no Brasil, né? Tem casos de espionagem no Oriente Médio, nos Estados Unidos, ou seja, que é algo específico, né? Que vai trabalhar num ambiente específico, que estuda aquele ambiente, então uma custa mais pensada, né? Comparando com o spam, por exemplo, que é algo que atinge em massa, né? Simplesmente manda sem ver quem está recebendo, os ataques direcionados são feitos exclusivamente para determinadas empresas ou ramos de negócio, né? E em 2012, com o avanço, né, com o aumento da utilização de plataformas móveis, de dispositivos móveis, também veio a parte de ataques a esses dispositivos móveis, né? Então, isso vai aumentar ainda mais, né? A gente está migrando, de fato, de uma máquina né, que a gente usa para as plataformas móveis, né, para a mobilidade. Então, consequentemente, isso vai acabar se agravando aí por mais tempo, né? São os ataques móveis. E nesse último ano, né, 2015, 2016, né, mais assiduamente, a gente acabou se deparando com o ransomware, né? O ransomware, a gente vai falar dele, mas é o malware mais atual aí, que tem dado mais dor de cabeça pro usuário doméstico, principalmente para os usuários de pequenas empresas e médias empresas, né? Mas também empresas de grande porte não ficam isentas, né? Também acabam sofrendo com o ransomware, né? Então ele tem a capacidade de atingir vários segmentos aí, né? Então, como que vamos falar um pouquinho do ransomware, né? Como que ele se comporta, como que ele pode aí acabar atingindo, né? Então, fazendo as devidas extorsões, né? Um sequestro, né? A gente entender melhor a questão do ransomware, que é o ransomware, vamos falar um pouquinho da questão da criptografia, que tem a ver com, né? Então, criptografia, né? Criptografia vem do grego, né? Secreto, e grafia escrita, então é escrita secreta, escrita codificada, né? Então é a questão de você criar mensagens cifradas, mensagens codificadas. Isso é uma coisa milenar, né? Então, desde milhares de anos atrás, né, as pessoas se comunicam através de códigos, né, para que pessoas possam comunicar de forma secreta, né, para que outras pessoas não entendam. Então, enfim, isso faz parte de toda a linguagem aí ancestral, né, mas que a gente usa até hoje, né, a parte da criptografia. E ainda essa questão de criptografia para a questão da tecnologia, né? Então, como isso se dá? Né? A criptografia dentro no computador, ela é feita da seguinte forma, né? Então, você tem um texto original, quer dizer, um arquivo do Word, por exemplo, da Excel, que é um texto totalmente legível, escrito, legítimo, né, também. E o que
que acontece com esse texto? Se você quiser criptografar esse texto, né, então você passa um algoritmo de criptografia. Né? Então, o que é um algoritmo? É um padrão, né, um padrão que você estipula, né, para aquele texto, para aquele arquivo, e ele é criptografado. A partir do momento que esse algoritmo é estabelecido para esse texto original, ele passa a ser um texto cifrado. Né? Então, simples assim. Né? Então, a partir do momento que o texto original está criptografado, o texto cifrado fica inacessível para quem tá tentando ter um acesso a esse arquivo e não foi autorizado, não tem a devida senha estipulada quando o algoritmo é passado. Né? Então, dessa forma, faça criptografia em computadores, em arquivos, né? Que é o nosso mundo atual. Então, o que é o ransomware? Né? O ransomware ele é um tipo de malware, né? Tive alguns tipos ali naquela evolução das ameaças. Então, o ransomware é um tipo de malware que ele infecta a máquina, primeiramente, depois ele vai criptografar o sistema, ou os arquivos desse sistema, né? E ele cobra um valor de resgate para que o acesso a esses arquivos seja devolvido. Né? Então, ransom vem do inglês resgate. Né? Então, é realmente um malware, né, comandado criminoso, instala na máquina, criptografa os arquivos, né, sem a sua autorização, né, e depois para que você tenha os acessos devolvidos, né, os acessos aos seus arquivos, seus próprios arquivos, né, você tem que pagar o valor de resgate. Né. O pagar aí a gente pode colocar como um valor mesmo, né, pagar uma quantia em dinheiro para que você tenha esses acessos. Né. Então, realmente, é um transtorno enorme, né, para a empresa, né, perder os seus arquivos, seus dados, né, a informação é o bem mais precioso da empresa, né, é o que mais tem de valor, que não pode ser perdido de maneira nenhuma. Né, o negócio acaba sendo totalmente comprometido por um tipo de infecção como essa. Então, é isso que o ransomware faz. Né? Ele realmente aprisiona os seus arquivos. Né? Aí o fato como que isso acontece na minha máquina? Né? Como isso pode entrar na minha empresa, na minha organização? Né? Simples, mais simples do que a gente imagina. Né? Isso acaba entrando pelos meios mais comuns para o usuário. Né? Então, o usuário vai lá no seu notebook, na sua estação, e coloca um CD infectado. Esse é um meio que não é tão comum hoje em dia, mas é uma forma de infecção que pode trazer aí um ransomware embutido aí, né? O acesso à web, né? Então esse é um meio já que é responsável por uma grande parcela da infecção pelo ransomware. Então, o download com malware lá embutido nesse download, né, nesse arquivo que está sendo baixado, um acesso a uma página, um software pirata, um software que venha com alguma informação que tenha a contaminação do ransomware, isso é bem comum acontecer. Então, isso pode trazer infecção. Um pendrive também, né, já é um meio que também não é tão usado, né, mas também é responsável por uma grande parcela, né, dessa contaminação do ransomware. Né. Então, o pendrive acaba trazendo transtornos. E o principal são os spams. Né, são aqueles e-mails que acabam nos enganando, né, de alguma forma. Né, hoje os spams estão bem mais elaborados, né, a gente realmente cai nessa pegadinha de receber e-mails com o nosso nome, nosso CPF, as informações do banco, e quando vai ver não é legítimo. Né, a gente acaba caindo nessa questão aí.
acaba sendo enganado, né, essa engenharia social, e aí a gente é infectado, né? A partir do momento que a minha estação de trabalho é infectada, o meu notebook dentro da rede, uma consequência natural é esse malware já infectar os servidores, né? Então, aí essa telinha aí é o mapeamento do servidor, né? Então, tudo que o servidor tem está acessível nas estações de trabalho da rede e a infecção acontece, né? Naturalmente e rapidamente. Isso já vai infectar toda a minha rede, né? E aí você está já lascado, né? De fato, acaba trazendo bastante problemas aí, né? Falando um pouco dos resultados dessa contaminação pelo ransomware, né? Então, o meio principal, que é uma mensagem por e-mail, um spam, né? Um phishing, né? Então, o usuário vai receber essa mensagem, um spam, com um arquivo em anexo, né? Então, aquele spam, olha, a nota fiscal da sua compra, segue em anexo, e aí o usuário desinformado, destreinado, despreparado, ele acaba abrindo essa mensagem, né? Baixa um anexo que tem um malware, né? Então, já a hora que isso é baixado, automaticamente esse malware já vai se conectar com os servidores, o URL onde hospedam o ransomware, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo do ransomware é abrir a porta para que o algoritmo, né, de fato, o ransomware seja baixado a estação, né, eles infectam a estação com um arquivo de fato que vai fazer a criptografia, né? Então, o quarto passo aí, os arquivos são afetados e são criptografados, né? E no momento que esse arquivo é afetado e é criptografado, ele já se encarrega de trazer uma mensagem para o usuário. Essa mensagem vai ser via web, né, falando das informações, do que aconteceu com seus arquivos, que eles foram criptografados, indica-se um prazo para pagamento e o valor que vai ser pago, né? Então isso é estipulado. E como o último passo, né, como a vítima deve fazer esse pagamento, né, do resgate dos seus arquivos, né? Então, geralmente eles dão essas instruções de como vai ser esse pagamento, justamente para que não tenha um rastreio desse pagamento e os criminosos não sejam pegos, né? Então, geralmente se usa bitcoins, que é a moeda virtual, né? Essa moeda virtual não tem rastreamento, não tem como rastrear essa moeda, né? E se usa o navegador Tor. O navegador Tor é um navegador que você pode acessar e ficar invisível na web, né? Então ele se conecta a vários proxies, a outros servidores de navegação, né? Onde você acaba não sendo achado na web, né? Você usa outros endereçamentos IPs, enfim, e você acaba não sendo rastreado, né? Então, por isso que ele dá essas instruções para o usuário ou para a empresa. Então, aqui eu tenho um vídeo que eu vou passar para vocês, é um vídeo curto, mas que mostra a infecção do ransomware sem um antivírus instalado, né? Então esse vídeo foi feito pelo um engenheiro da Kaspersky, tá? Então é um vídeo que mostra a infecção do ransomware. Então nesse vídeo a gente tem uns arquivos legítimos. Então primeiro o arquivo do Word, né? Depois arquivo do Excel, tá vendo? Tá tudo escrito confidencial, quer dizer que é um texto legível, né? Apenas para mostrar que está escrito. Um arquivo do PowerPoint, né? Então também legível, está acessível.
aí um arquivo PDF e um arquivo TXT. Então, os arquivos comuns, né? Que a gente faz parte do nosso dia a dia, né? Esses arquivos. Então, aí tá sendo mostrado também um diretório desses arquivos, né? Então, eles estão sendo guardados, né? Então, eles estão aí dentro dos C2 pontos da máquina. E aí, esse artefato está sendo selecionado é o ransom. Ele vai ser executado agora. Então, ele foi executado e os arquivos, se vocês puderam notar, foi bem rápido, eles já foram criptografados e essa página web com aquelas informações sobre o ransomware foi aberta automaticamente. Como vai ser o pagamento, qual o valor, né? As informações aí para o usuário poder pagar. Então, os arquivos aí, ó, estão todos criptografados. As extensões, né, foram mudadas, .doc, .xml, tudo foi alterado para arquivos criptografados. E você não tem mais acesso a nada, né? Então, a partir deste momento, o transtorno está feito, né? Então, é triste ver isso acontecendo, né? E qual que é o resultado da contaminação, né? Quando você teve a infecção, seus arquivos foram sequestrados, foram amarrados aí, né? O que acontece? São suas informações da empresa. Então, dados de clientes, planejamentos, ensaios, imagens confidenciais, projetos, informações de cartão de crédito, né? Ações de marketing, senhas, informações dos funcionários, informações bancárias, folha de pagamento, balanço, enfim, tudo foi atingido, né? São informações que geralmente estão nesses tipos de arquivos .doc, né? Word, Excel, PDF, e são atingidos por esse tipo de malware, né? Pelo ransomware. E a partir daí você não tem mais como ter os seus arquivos, né? A não ser seguindo alguns passos aí, né, que a gente vai ver. Mas a questão é pagar o resgate ou não, né? Pagar ou não o resgate. Então, falando do resgate, né? Então, depois que esses arquivos são bloqueados, né, os cybercriminosos, eles vão entrar em contato com a vítima por algum meio de comunicação, seja por SMS ou seja por e-mail, né? Geralmente é por e-mail, né? Ou com aquelas informações lá que aparecem na tela, né? Então, quando esse contato é feito, os cybercriminosos eles solicitam a quantia, o pagamento por meio de Bitcoin, em troca de uma senha para que você consiga resgatar os seus arquivos, né? Então, existe uma senha, um código para desbloquear os seus arquivos, e o pagamento é feito em troca disso, né? Mas o que acontece? Muitas vezes você paga esse resgate, né? Em torno de 40% das pessoas que são infectadas, das empresas que são infectadas pelo ransomware, eles pagam um resgate, né? Mas na grande maioria das vezes você paga isso e é em vão, né? Porque a senha é falsa, né? Ou a senha já foi expirada, né? Ou não se tem a senha mais, os criminosos não têm a senha, né? E você não tem acesso aos seus arquivos, né? Então, você perde dinheiro, você perde os dados, e o pior de tudo é que você continua financiando os cybercriminosos, né? Então, isso é o X da questão, né? Você não tem a garantia que os arquivos vão ser recuperados, né, por uma senha, você não tem como confiar num criminoso, né? Então pagar não vai te dar a garantia, geralmente essa senha é falsa, você não vai ter acesso aos arquivos, você vai perder o seu dinheiro, né, perder os seus dados e ainda vai continuar financiando esses criminosos, né? Porque eles, ao receber um pagamento, os criminosos têm a certeza que isso deu certo, né? Então,
a gente aconselha a não pagar este resgate. Com certeza não é a opção correta. E será que existe somente um tipo de ransomware, né? Eis a questão, né? Então, já respondendo, não existe só um tipo de ransomware. Muito pelo contrário, existe vários tipos de ransomware, né? Então, essas são as telinhas de alguns tipos de ransomware, né? Então, existem vários tipos, variantes que saem a todo momento, né? Variações desse vírus que, que vão se... Então, eles estão se modificando e estão melhorando, isso que é o pior, né? Então, aqui alguns tipos, né? Então tem o CryptoLocker, CryptoWall, CoinVault, TorLocker, Hacking, Tesla Crypt, CTB Locker e muitos outros, né? Então, existem muitos que já são detectados, né? Outros já foram modificados, outros estão sendo criados nesse exato momento, né? Então é bem complicado, né? Então, como é um meio que está trazendo muito retorno, provavelmente isso vai engrossando cada vez mais, né? Então, como a gente viu no começo da apresentação, essa evolução do malware, né? Então, o retorno acontecendo vai evoluindo cada vez mais, né? Isso é natural. E a gente acaba se perguntando quem está por trás, né, do cybercrime, né? Quem está por trás de fazer todas essas ameaças, todos esses malwares, né? Então, 80% são financiados, são feitos pelo crime organizado, né? Ou terroristas de fato, né? Então, grande parte dessa fatia aí de malwares são feitos pelo crime organizado. Então, eles são feitos para financiar esse tipo de crime, né? E apenas 20% para benefício próprio, né? Então, a grande maioria aí atua com um grupo, né? Então, já é bem, a coisa já é bem estruturada, né? E a idade das pessoas que estão fazendo esse tipo de crime, né, o cybercrime, 43% são menores, né, de 35 anos e 57% são maiores de 35 anos, né? Então, você vê que a faixa etária aí é de pessoas aí já de mais de 35 anos, né? A maioria. Então, você vê o perfil de quem está participando disso, né? E como que o cybercrime funciona, né? Como que ele ganha, né, com isso? Através do marketing multinível, né? Conhecido, né? A gente conhece algumas empresas que atuam dessa forma, né? Então você tem lá uma pessoa e ela indica outras pessoas e as pessoas que são indicadas indicam outras e aí conforme vai formando uma cadeia, né? Conforme mais gente, mais dinheiro vai entrando e as pessoas vão recebendo mais, né? Então quem está no topo da pirâmide, né, acaba recebendo bastante dinheiro, né, por conta das outras que estão usando o seu malware, né, o seu artefato lá, o seu vírus, né? Então é um marketing multinível, né, a pirâmide. Então assim como que o crime organizado se comporta também, né, assim que ele ganha bastante dinheiro também, né? Então tendo bastante pessoa aí nas suas pirâmides, né, na sua pirâmide. E aí, obviamente, se tem ladrão, tem que ter polícia também, né? Então, como que a gente consegue, com quem luta, né, com esses cybercriminosos, né? Então, existe muita gente voltada para o combate ao cybercrime, né? O cybercrime é a tendência de fato, né? O cyberterrorismo, né? Então, aqui tem uma notícia onde a polícia holandesa, em conjunto com a Kaspersky, né, e com a Panda Security,
conseguiu encontrar e deter duas pessoas que são responsáveis por fazer o ransomware Coinvolve, né? Então, esse ransomware talvez tenha sido dos primeiros aí que foram feitos, né? Conseguiu atingir aí milhares de computadores, né, em vários países, e a Kaspersky teve uma participação fundamental em parceria com a polícia holandesa para conseguir combater aí esses cybercriminosos, né? Aqui, nessa figura ao lado direito, tem uma matéria foi feita pelo Fantástico, onde essa pessoa que aparece na imagem é um analista de malware da Kaspersky no Brasil, né? E ele deu várias dicas, né, sobre o ransomware, de como combater. É uma matéria bem interessante, né, que foi feita no passado, no final do ano passado. E eu até convido a quem não assistiu, se conseguir procurar no site da Globo e assistir na íntegra, né, vai ver que é uma matéria bem interessante. Então mostra que aí tem bastante gente tentando combater, né? A Kaspersky tem parcerias com a Europol, com a Interpol, né, com o FBI, justamente para combater esses nichos aí cybercriminosos de vários países, né? Então é uma atuação grande por várias parcerias aí de segurança, né? A Kaspersky, ela tem esta ferramenta online, né, esse site que é o nohanson.kaspersky.com. Então, aqui você vai encontrar meios de você descriptografar algum arquivo que foi criptografado pelo ransomware, né? Então, a Kaspersky conseguiu identificar alguns algoritmos, né, alguns padrões que o ransomware usou, e com essa identificação a Kaspersky consegue descriptografar os arquivos, né? Então existem algumas ferramentas que a Kaspersky consegue disponibilizar para qualquer usuário, né, de forma gratuita, para descriptografar esses arquivos, né? Então, através dessa identificação que a Kaspersky fez dos algoritmos, né, que ela não quebra a criptografia, ela não quebra a chave de criptografia, né? Então, a chave de criptografia é uma coisa bem mais complexa de se quebrar, né? Aqui é mais a identificação dos algoritmos, por isso ela descriptografa alguns tipos de ransomware. Tá bom? Existe também uma outra ajuda da Kaspersky para ajudar a identificar novas ameaças, URLs falsas ou arquivos infectados, tá? Então, você pode ter o seu arquivo escaneado, saber se esse arquivo tem algum tipo de infecção, algum tipo de código malicioso, né? A Kaspersky consegue identificar isso através desse site que é o virusdesk.kaspersky.com. Então aqui são ferramentas gratuitas, tá? A Kaspersky conta com uma ferramenta assistida em nuvem, que é a Kaspersky Security Network. Tá? Então, ter um meio de uma tecnologia que você consiga analisar em tempo real, né, os arquivos suspeitos, as ameaças, né, você consegue diminuir bastante tempo de resposta a essas detecções, né, e você aprimora a eficiência dos produtos, né. Então isso é uma pesquisa feita pela IDC, né, então foi um estudo feito, né, e de fato ajuda muito a aprimorar o produto, né. Então essa é a nuvem da Kaspersky, onde os usuários participam para de fato ajudar a melhorar as detecções, tempo de resposta, né? Então é bem importante também, né? E falando da ferramenta, né? Então uma forma de
de prevenção com o Kaspersky, né? Então a gente tem as ferramentas do Kaspersky que você pode instalar nas estações de trabalho, que é o Kaspersky Endpoint Security, e você também pode instalar o Kaspersky Security for Windows Server, né? Esses dois produtos que você instala nas estações de trabalho e nos servidores, eles têm fundamental importância para a prevenção do ransomware, né? Essa é uma medida extremamente necessária para a prevenção de um ataque ransomware. Existem outras medidas que eu vou falar também, mas essa é a medida principal, talvez, de prevenção. É uma ferramenta de proteção, né, que você atue tanto no endpoint, na estação de trabalho, como nos servidores. Tá? Então, você tem aí do lado esquerdo um malware, um ransomware, tentando a infecção. Então, olhando para esse ransomware, né, esse desenho aí de um espião, né, ele sobe e vira à direita e ele tenta infectar uma estação de trabalho com o Kaspersky Endpoint Security, né. Ao tentar infectar uma estação de trabalho com o Kaspersky Endpoint Security, ele vai se deparar com esta proteção, onde tem destacado aí o System Watcher. Vocês devem estar vendo escrito pequenininho, System Watcher. O System Watcher, esse componente que está dentro do produto do Kaspersky, ele é responsável por prevenir ações do ransomware e ações maliciosas por comportamento, né? Então ele não vai analisar pelas vacinas, pelos vírus conhecidos. Não, isso são outros componentes que são responsáveis. O System Watcher, ele tem a função de analisar comportamento dos arquivos, das aplicações, e ver se são comportamentos suspeitos ou não, né? Então, ao identificar uma ação de um comportamento como o do ransomware, o System Watcher é capaz de prevenir esta ação do ransomware. Tá? E caso, ainda a cereja do bolo para esse componente, né? O System Watcher vê que está sendo feita começando o início de criptografia dos arquivos, ele vai bloquear essa ação de criptografia, né, e vai fazer um backup temporário desses arquivos que estão sendo criptografados, né? Então o Kaspersky não sabe quem está criptografando. Então já faz um backup temporário desses arquivos, tá? Desses arquivos. É uma ação maliciosa, ele bloqueia esse malware, esse ransomware, e restaura os arquivos que tiveram essa tentativa de criptografia, né? Então, é uma inteligência da Kaspersky desse componente para prevenir alguma ação do ransomware. Tá? Aí pensando no ransomware aí, do lado esquerdo, agora ele desce. Né? Ele desce, vira à direita, ele vai fazer uma infecção numa máquina sem o Kaspersky Endpoint Security. Né? Então, uma máquina sem o Kaspersky, ele consegue a infecção. E ao fazer a infecção na máquina, ele tenta fazer a infecção para a rede, né? Para o servidor. E aí ele encontra no servidor o Kaspersky Security for Windows Server, né? Então ele encontra a proteção do Kaspersky, onde tem um componente chamado Anticryptor, né? O Anticryptor é responsável por prevenir também uma criptografia nos arquivos do servidor. Então, ao Kaspersky perceber que está sendo feita uma infecção no servidor, nas pastas compartilhadas, nas pastas mapeadas, ele corta a comunicação, simplesmente corta a comunicação e evita essa infecção via rede. Então, mesmo se não tiver nas estações, o servidor vai estar protegendo, né? Obviamente, o ideal, né, é a proteção estação de trabalho e é a proteção servidor de arquivos, né? Ter as duas proteções. E
Tem um vídeo que explica a ação do System Watcher. É um vídeo bem interessante, que é uma do Kaspersky. Então ele está mostrando que é um arquivo legível, né, uma imagem, tá? E ele vai executar o ransomware. O ransomware vai executar, aí os arquivos vão ser criptografados. Os arquivos acabaram de ser criptografados, as extensões foram mudadas, tá bom? Está mostrando que está criptografado, não consegue abrir. Aí as informações dos arquivos, né? Os arquivos foram codificados, ou seja, você foi infectado. Agora uma proteção com o Kaspersky, né? No caso o Kaspersky Internet Security. Então, executou o ransomware, os arquivos foram criptografados, o Kaspersky identificou uma ação maliciosa, bloqueou o arquivo e fez um backup temporário desses arquivos, sem nenhuma ação do administrador nem do usuário. E os arquivos são restaurados automaticamente. Então, ao identificar uma ação do ransomware, fez um backup temporário, bloqueou o arquivo e restaurou os arquivos. Então, a imagem voltou a estar legível. Então, essa é a ação do System Watcher, né? Prevenção e um backup temporário para evitar que o ransomware atinja aí a estação, né, e os seus arquivos que estão na máquina. E aqui abaixo tem um outro vídeo que é a proteção demonstrativo. Na verdade são 3 cenários, né? Esse aqui é um vídeo também feito por um engenheiro da Kaspersky. Então são cenários sem nenhuma proteção, um cenário com a proteção somente no servidor e a proteção completa. Então eu vou mostrar esses 3 cenários. O primeiro é o endpoint sem antivírus e o servidor sem antivírus também. Então esse é o primeiro cenário. Tá? Então eu não tenho nenhuma proteção nesse servidor. Então, eu vou adiantando um pouquinho para mostrar aqui. Então os arquivos é aquele mesmo cenário que a gente viu no primeiro vídeo. Né? Então, servidor, este é o servidor, e o servidor de arquivos, né, normal, e uma estação de trabalho. Então o engenheiro aí vai mostrar os arquivos legítimos. Tá? Então eu vou adiantar, são os mesmos arquivos, ok? Então, os arquivos confidencial. E agora vai mostrar o compartilhamento. Então os arquivos estão no servidor, é uma pasta compartilhada. Então ele vai mostrar os arquivos neste servidor também. Então prestem atenção como é interessante. Agora vai executar o ransomware, esse artefato aí na área de trabalho. Então, vai executar. Os arquivos da área de trabalho vão ser criptografados, como a gente já viu no outro vídeo. Aí a mensagem via web, né, de que os arquivos são criptografados com as instruções. Então, isso a gente já viu naquele primeiro vídeo. Aí vai mostrar que os arquivos não vão poder ser abertos. Né? Então, nem que você mude a extensão, né, desses arquivos, eles vão continuar estando criptografados. Tá vendo? Tá tudo totalmente ilegível, né? Um monte de caracteres estranhos. E aí também o engenheiro vai mostrar que no servidor, os arquivos do servidor também foram criptografados. Então, seu servidor também
já foi infectado, já foi tudo criptografado. Então veja como a coisa é instantânea, né? A infecção na estação, a infecção no servidor foi feita quase que simultaneamente, né? Por uma infecção na estação de trabalho, né? Então a gente vai aqui avançar um pouquinho para o segundo cenário agora, que é um endpoint sem antivírus, e no servidor agora tem o Kaspersky instalado. Tá? Então, a estação de trabalho não tem antivírus e o servidor tem o Kaspersky instalado. Então, novamente, os arquivos na área de trabalho. Então, eu vou adiantar aqui. A gente já viu que os arquivos estão legíveis, né? Está tudo lá sendo acessado. E o servidor agora tem o Kaspersky Security for Windows Server. Então, ele tem uma proteção. Pode ver ali na barra do relógio, tem um casinho do Kaspersky. Então, mostrando que ele está ativado, né, e a proteção está rodando. Aí, a gente volta lá na estação de trabalho e vamos rodar o ransomware, né? O ransomware será rodado novamente. Então, os arquivos novamente da estação de trabalho sem antivírus será criptografado. As informações de novo, né? A respeito da infecção com ransomware. Os arquivos criptografados na área de trabalho. Novamente vai ter essa infecção. Tentar mudar a extensão também não vai ser possível. Vai estar tudo ilegível, né? Como a gente já viu no cenário anterior. Só que agora o interessante é que o compartilhamento foi cortado, né? Então ficou inacessível. Por que ficou inacessível? Porque o antivírus no servidor foi o responsável por detectar uma ação do ransomware e cortar este compartilhamento. Então aqui no servidor, a gente está mostrando, vai apresentar um relatório do Anticryptor falando que teve uma infecção, uma tentativa de criptografia, né? Por isso o compartilhamento ele foi cortado, né? Então ele está mostrando a tentativa, né, de infecção. Um cenário, tá? Agora com a estação de trabalho com o Kaspersky instalado e o servidor também com o Kaspersky instalado. Então, no cenário agora está a rede toda protegida com Kaspersky. Então, novamente, os mesmos artefatos, aí, os mesmos arquivos, né, o mesmo artefato, o ransomware, o Kaspersky está ativado, está ativando agora, né, então está ativado. Então vai mostrar os arquivos legítimos aí novamente. Então aí a gente já viu os arquivos. E agora, ao tentar executar o ransomware, o Kaspersky já bloqueia essa ação do arquivo. Então, já excluiu o arquivo. Então já identificou que é um arquivo malicioso e já excluiu o arquivo. Então os arquivos, na verdade, trabalho, eles nem foram mexidos, né? Eles nem foram modificados em nenhum momento, porque antes disso o Kaspersky já preveniu, já quarentenou os arquivos, né? Já colocou em quarentena. E olha que interessante, o compartilhamento continua intacto com os arquivos legítimos, ou seja, pelo fato de ter o Kaspersky instalado na estação de trabalho, ele já preveniu os arquivos, a infecção pelo ransomware já preveniu isso, e o servidor nem precisou
nem precisou tomar nenhuma ação, porque nem chegou a infectar as pastas compartilhadas, né? Então, por isso que é essencial ter essa proteção já na estação de trabalho, para evitar o risco até este servidor, né? Então, é importante ter a proteção completa, né? Tanto em estações de trabalho, quanto em servidores de arquivos. Tá? Então, continuando aí, como a gente deve se proteger do ransomware, né? Existe aí algumas formas de proteção. Então, primeiro, você tem que ter uma ferramenta de proteção, um antivírus, um anti-malware, com capacidade comprovada de defesa contra o ransomware. Então, aqui a gente provou que o Kaspersky pode proteger contra o ransomware, né? Esse é o primeiro ponto fundamental, né? É a prevenção. O segundo ponto começa com boas ações aí, comportamento, né? Então, ter cuidado com os e-mails que são recebidos, com softwares não originais que são instalados e os dispositivos móveis, né? Qualquer forma que possa trazer um risco, uma vulnerabilidade que o usuário coloque em risco, isso tem que ter cuidado de alguma forma. Uma forma de prevenir, uma forma de conscientizar esses acessos, né, para que isso não aconteça. Manter os softwares atualizados, né, isso é extremamente importante, né. Uma infecção de um malware, a infecção do ransomware, ele vai explorar uma vulnerabilidade, uma brecha em algum software, né. Então, seja no navegador, seja no Adobe, no Java, do Windows, e algum software ele vai explorar a vulnerabilidade justamente para fazer aquela conexão que a gente viu com o servidor onde está hospedado o malware, né? Onde está hospedado o ransomware. Então, se você tem os softwares atualizados, você corrige todas as vulnerabilidades e minimiza, né, uma possível exploração, uma possível brecha na sua rede. Então, é extremamente importante ter os softwares atualizados, assim como o Windows Update ativado e os sistemas Microsoft aí também atualizados totalmente, né? Então, ter uma política que possa fazer toda essa atualização da rede, né, é muito importante. Muito cuidado com páginas, com acessos a páginas web que exigem que você faça um download de algum programa, né, baixe alguma coisa, né, porque com o download acaba vindo também vírus junto, né, uma instalação de algum software, é instalado o malware junto, né, então cuidado com esses acessos, né. Cuidado ao fazer as atualizações de forma manual também, né, você vai atualizar o Adobe, vai atualizar o Java na sua máquina, né. Então cuidado, né, a atualização ele vem através do próprio software instalado, né. Então, o próprio software vai trazer o aviso que tem que atualizar, né, ele vai fazer a atualização. Não é uma página que você está acessando e tem a informação, atualize aqui os seus aplicativos, os seus softwares. Não, isso não é uma informação legítima, né? Então, tenha cuidado a esses avisos de atualização, porque eles não aparecem numa página, eles aparecem direto no software instalado. Então, isso é importante. E, pensando também na prevenção, sempre ter um backup atualizado para restaurar os arquivos. Porque o pior pode acontecer, né? Então, pode acontecer uma infecção. A gente não está nunca 100% seguro em nenhuma circunstância da vida, né? Então, você tem que ter o máximo de prevenção possível. Então, uma prevenção extremamente importante é você ter um backup atualizado dos seus arquivos, dos seus dados. Isso é uma prática de segurança, né, justamente para combater algum tipo de perda desses arquivos, dos dados, né, algum tipo de ataque, você tem esses backups atualizados. Então, é importante. E
juntando a prevenção com o acesso consciente. Então, esses itens que a gente colocou. Os cuidados com e-mail, com instalação de software, com acessos via web, né, acesso à página, o acesso consciente. É importante instruir os colaboradores da empresa a realmente não fazerem nenhuma ação que possa colocar em risco a estação de trabalho e, consequentemente, toda a rede. Tá? Então, agora a gente vai falar rapidamente aqui sobre a Kaspersky. A Kaspersky é uma empresa russa, né, então, que foi fundada em 97, então ela é uma empresa nova no mercado, no endpoint, mas que ela já está operando aí em quase todos os países, né, em mais de 200 países. Então, praticamente todos os países usam o Kaspersky. Ela tem escritórios regionais em 30 países, incluindo o Brasil. O Brasil tem um escritório regional, né, então tem colaboradores aqui no Brasil. E o Kaspersky tem um pouco mais de 3 mil colaboradores. E a gente destaca aqui que 1/3 desses colaboradores são totalmente voltados para a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, esse é o diferencial, um dos diferenciais do Kaspersky, né? É que os seus colaboradores, na grande parte, estão voltados para desenvolver a solução. O Kaspersky não compra soluções e agregam ao seu produto. Não, ela desenvolve tudo dentro de casa. Né? Ela tem a questão de análise e pesquisas de ameaças. Né? Então tem um time bem sofisticado, né, para combater essa questão do cybercrime. Né? Então, o Kaspersky tem realmente uma qualidade, né, nos seus produtos e no seu time, né, de pesquisas aí, né? Então ela está protegendo aí 300 milhões de computadores, com 20 milhões de ativações por ano. E a Kaspersky, por mais que seja uma empresa nova, ela está com o do Gartner, né, como um dos 4 maiores fornecedores de endpoint do mundo. Né? E ela tem sua solução embarcada aí, em mais de 80 parceiros, né, parceiros OEM. Então, o Kaspersky está aí com a sua solução em outros fabricantes, então de repente até alguma solução que tem o Kaspersky já. Juniper, Microsoft, Checkpoint e muitos outros têm o Kaspersky no seu motor de verificação. Né? Então, o Kaspersky está bem conceituado. Aqui mostrando que o Kaspersky está como líder no Gartner, líder na Forrester e líder na IDC. Né? Então, a Kaspersky está bem qualificada nesses 3 órgãos aí, né? Qualificam os players de endpoint, de segurança. Né? Então, a Kaspersky está líder, né? Junto com alguns concorrentes diretos aí também, né? Symantec, McAfee, Trend são os principais concorrentes. Então, a Kaspersky está aí bem conceituada há um bom tempo já, né? Há mais de 5 anos ela já está como líder aí nesses 3 segmentos. E uma pesquisa aqui bem interessante também, falando que no ano de 2000, a Kaspersky participou de 94 testes independentes. Né? Testes independentes são esses testes feitos pela V-Comparativos, a V-Testes, PC Labs, que são testes que colocam o produto à prova, né? Como detecção, falsos positivos, performance. Então a Kaspersky participou de 94 desses testes. Então ela está com uma bola grande, mais para a direita aí. Né? Por quê? Desses 94 testes que ela participou, ela ficou em primeiro 60 vezes. Né? E ficou em top 3 77 vezes. Né? Então, em 82% dos testes realizados, ela ficou no top 3. Né? Então, o que isso quer dizer? A Kaspersky está, primeiro, com o seu produto bem qualificado, né? O que ela está participando, o que ela está sendo testada, ela está comprovando que ela está bem com os seus produtos, né? E mostra também que ela não tem medo de colocar o seu produto à prova, né? Ela tem realmente essa característica de mostrar que o seu produto é bom, né? Por isso que ela está destoando
de todos os outros players, né? Então está bem dividido aí, porque os outros players, ou o seu produto não é bom, ou não participa dos testes no qual não vai bem, né? Então acaba ficando mal posicionado, né? Então a Kaspersky está bem posicionada aí nesses testes, né? E falando aí um pouquinho das soluções Kaspersky, né? Então, a linha de produtos corporativos da Kaspersky é o Kaspersky Endpoint Security for Business, né? Então, a linha de produtos tem por objetivo a oferecer às empresas o máximo de proteção, o máximo de proteção para fechar brechas de vulnerabilidades dentro da sua rede, né? Então, a Kaspersky conta com a parte de anti-malware, proteção contra as ameaças, né, conhecidas, desconhecidas, né? Então, dentro desse anti-malware, tem lá o componente que é o System Watch, que a gente viu todo o seu funcionamento, né? Então, extremamente importante. Tem a parte de controle endpoint, né? Então, controle de aplicações, controle de dispositivos, controle web, né, para você minimizar, né, os riscos que o usuário pode trazer, né, você fechar algumas brechas com a parte de controle. A segurança para os dispositivos móveis, então é extremamente importante, que a gente viu que então, está um crescimento, né, acabei mencionando no começo da apresentação, que tem um crescimento em cima das plataformas móveis, né, os ataques aos dispositivos móveis. Então, é importante ter uma segurança, uma gestão em cima desses dispositivos, né. A criptografia de dados, então a Kaspersky tem um recurso para criptografar os dados, para manter as informações da empresa segura, né. Então, no caso de você ter usuário móvel, né, usuário que tem um notebook, né, então está em várias localidades, né, em vários momentos aí, ter uma proteção para esses arquivos que estão em trânsito, né, então é importante. E o gerenciamento de sistemas, né, ter uma gestão dos ativos da empresa, né? Então você tem inventário de hardware e software, detecção de vulnerabilidades, o gerenciamento de patches, você fazer a atualização das suas aplicações de forma automática, né? As aplicações de terceiros mesmo, né? Falando de navegador, de Java, de Adobe, você conseguir atualizar isso de forma automática, né? E você ter atualizações do Windows, né? Você conseguir fazer a gestão de segurança dentro da sua rede, né? Então, com a ferramenta do Kaspersky corporativa, você consegue fazer essa gestão através de uma única console, né? Então, esse é um diferencial, né? Você fazer toda essa gestão de vários itens por uma única console, que a gente chama a Kaspersky, classificou aqui como Kaspersky Security Center. Então, através dessa console, o administrador consegue gerenciar todos esses pontos de vulnerabilidades que podem trazer risco dentro da minha rede. E como esses itens estão classificados aí dentro dos pacotes de produtos, né? Então aqui eu tenho aqui o Select, né? Que é a porta de entrada, né? O Select é o produto mais básico aí, já falando de pequenas e médias empresas. E claro, vai depender muito da necessidade. Mas o Select já traz toda a proteção anti-malware, firewall, né? Mais a parte de controles, né? A proteção para servidores e toda a segurança para os dispositivos móveis, né? Então o Select já traz uma camada de proteção, uma boa camada de proteção para a sua rede, para os seus dispositivos, né? Então o Select já tem a proteção com System Watcher, já tem a proteção anti-cripto nos servidores, né? Então o Select já traz uma boa camada de proteção. O Advanced, ele vai ter a proteção que o Select tem, mas toda a parte de criptografia, né? E a parte de gerenciamento de sistemas, que é a correção de vulnerabilidades, né? A gestão de patches, inventários, distribuição de software,
tem também distribuição do sistema operacional, acesso remoto, todo o gerenciamento, né, dos ativos, né, esse gerenciamento de pets, o Advanced vai te trazer. Então aí já é uma camada bem mais abrangente de proteção, mas é uma proteção mais avançada de fato, né? E o último pacote, realmente só são 3 pacotes, é o Total. O Total ele vai trazer toda a proteção do Advanced, mais a proteção no Microsoft SharePoint, né? Então colaboração é o SharePoint da Microsoft, faz parte que pode ser instalado neste servidor aí de compartilhamento de arquivos e fazer a proteção dos arquivos que estão sendo colocados, feito download, upload de arquivos, Kaspersky pode proteger. Também tem o produto do Kaspersky para servidores de e-mail, para fazer lá a parte de anti-malware, anti-spam nos servidores de e-mail, né? Então, falando aí da proteção aí nas caixas postais, né? E também a proteção para a gateway de internet. Então, pensando aí no TMG, né? no Checkpoint, Squid, Kaspersky pode instalar nesses servidores de internet da empresa e fazer a proteção da navegação, né? Então, o Total traz essa proteção a nível de perímetro, né, de infraestrutura, né? Então, aí sim você fecha todos os pontos, né, que se pode ter de vulnerabilidades dentro da rede, né? Então você amarra todos os pontos. E a maioria desses componentes estão sempre sendo assistidos em nuvem, né, pela Kaspersky Secure Network. Então todos os componentes estão em constante atualização, em constante proteção, né? Então para evitar qualquer tipo de nova ameaça, ameaças desconhecidas, a KSN está sempre assistindo aí os seus usuários, os usuários do Kaspersky. Bem, agora a gente pode abrir aí para dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar aí via chat as perguntas e eu vou respondendo aí. Muito, muito boa a apresentação. A gente tem visto aí que o ransom é uma ameaça persistente, né, e tem causado diversos prejuízos a várias indústrias, né, vários negócios. Inclusive, só como curiosidade, alguns meses atrás a gente teve uma tentativa de ataque ransomware na Casa Branca, para todos verem aí a grandiosidade desse perigo, né, que a gente enfrenta, né? A gente sabe que informação nas instituições contemporâneas é um bem precioso, né? Então, assim, proteger é fundamental. A gente tem algumas perguntas aqui, Gustavo, já de alguns participantes. A gente está com a sala cheia hoje, isso é bem legal. Eu vou fazer algumas perguntas aqui deles, e aí a gente vai tentando responder. A gente está aqui com o tempo até um pouquinho já estourado, mas vamos lá. A gente tem a pergunta aqui do Suetônio. Ele quer saber aqui quais seriam as soluções para a gente recuperar os dados criptografados. Tá. Bom, eu mostrei ali um pouquinho na apresentação. A Kaspersky tem algumas ferramentas para recuperar os dados, né? Então, tem a página da Kaspersky que tem ferramentas específicas que recuperam alguns tipos de dados que foram criptografados, tipos de ransomware, tá? Mas o principal meio de restauração dos dados é a instrução que eu disse, que é ter um backup atualizado. Por quê? O ransomware, quando criptografa, na verdade, qualquer tipo de criptografia, ele exige, ele tem um alto grau de algoritmo que é passado. Isso você quebrar uma criptografia para restaurar os seus arquivos. Então, o que a gente recomenda é ter um backup atualizado, né? Além daquelas instruções que a gente deu,
né, de ter uma ferramenta de prevenção, né, o acesso consciente, né, é ter um backup atualizado. Bacana, bacana, Gustavo. A gente vê aí que a Kaspersky ela tem bastante tempo aí, já uma solidez no mercado, então é Sim, uma forma muito eficaz de a gente combater esses ataques ransomware. A sem gente dúvida. tem uma pergunta aqui também do Paulo Alexandre. Ele quer saber se estivermos somente com o cliente protegido, o servidor ficará salvo? Sim, a salvo, né? A gente viu ali, eu mostrei um vídeo onde tem onde aconteceu uma infecção do ransomware numa estação de trabalho e a própria estação de trabalho já fez a prevenção desse ataque, né, do ransomware, e isso nem chegou até o servidor, né? Então, o que é importante é ter a proteção no endpoint, né, o primeiro nível, e já é essa primeira proteção já é um ponto bem importante, né? Mas é importante recomendar que os servidores estejam protegidos também, né? Sem dúvida é importante. Bacana, muito bom, Gustavo. Pessoal, eu deixei aí o link para o nosso site falando um pouco mais sobre essa tentativa de ataque ransomware na Casa Branca. Caso alguém se interessar e que quiser se aprofundar mais. A gente está finalizando a nossa exibição de hoje, a gente já está com o tempo estourado aqui. Vou deixar os nossos contatos, quem quiser conversar um pouco mais, entender mais como o Kaspersky pode funcionar na sua gestão de TI, vocês entrem em contato conosco, é o comercial@brasiline.com.br. No nosso site também vocês podem ter mais informações sobre esses ataques e sobre outras curiosidades também. É o www.brasiline.com.br. Eu quero agradecer o Gustavo pela apresentação, a todos os participantes. Gustavo, se você quiser deixar algum Obrigado. contato, alguém quiser. Bom, eu gostaria de agradecer também a presença de todos aí neste webinar, né? Realmente foi um prazer falar um pouquinho desse tema com vocês. Agradeço o convite da Brasiline, né, por este evento aí online. Quem tiver dúvidas aí, quiserem saber mais também, eu tenho o meu e-mail aí na tela para vocês, né, gustavo@ese.com.br. Então estou à disposição aí. Mas muito obrigado a todos e um ótimo dia aí para vocês. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. Esse vídeo nós vamos subir no YouTube. Em breve nós enviaremos o link. Quem quiser assistir novamente, assim conseguirá. Até a próxima. Estaremos de volta em agosto, no final de agosto, dia 30 de agosto. Obrigado, pessoal. Um bom dia a todos.